Bem, gente, vamos para mais uma aula de álgebra linear para a Escola de Ciências e Tecnologia da UFRN. A aula de hoje é sobre conjuntos geradores. Bem, a ideia de conjunto gerador, ela começa da combinação linear. Ela é construída em cima da ideia de combinação linear. Então, vamos olhar o seguinte caso. Eu vou fixar os vetores U1 até o N de um certo espaço vetorial V. Tá? Lembrando que quando a gente está nesse tipo de trabalho agora, a gente fixa o espaço vetorial e diz o seguinte, olha, eu vou trabalhar agora dentro desse espaço vetorial. Então eu sei que tipo de objetos são os meus vetores, se eles são setinhas no espaço, se eles são trincas de números reais, se eles são pares de números complexos, se eles são matrizes reais, se eles são polinômios, funções, eu sei quem eles são, tá? E eu sei também, está definido, uma vez que eu falo do espaço vetorial V, está definido o jeito que eu faço a adição entre esses caras e multiplicação por escalar, tá? Então isso aí eu vou considerar que eu sei fazer, tem a regra para fazer, tá? Então, eu fixo esses vetores, aqui eu escolho N vetores desse espaço vetorial, tá? Fixo esses caras e eu olho para os vetores V, que são combinação linear desses caras. Então, todas as combinações lineares possíveis, de 1 até o N, são dessa forma aqui, onde α1, α2, etc., até αn, são os escalares arbitrários. α1 pode ser qualquer escalar. Então, por exemplo, se o espaço vetorial V está definido sobre o corpo K, e por exemplo, se ele está definido sobre o corpo dos números reais, né, então, esse alfa aqui, α1, pode ser qualquer número real. α2, qualquer número real. αn, qualquer número real. Tá? Se for os complexos, mesma coisa. α1 é qualquer número complexo. Então, eu faço todas as combinações possíveis dos alfas aqui, né? E vou anotando quem são os v's. Cada combinação aqui, esse cara vai para dentro. É considerado uma combinação linear. Eu vou dizer o seguinte. Qualquer coisa que eu escreva aqui, eu sempre vou obter um vetor do espaço vetorial V, certo? Eu nunca vou sair do espaço vetorial V, porque isso faz parte dos axiomas do espaço vetorial. Mas aí eu vou ter uma coleção, então, na hora que eu olhar para todos esses alfas aqui e formar todas as combinações possíveis, eu vou ter uma coleção de vetores que são combinação linear desses U's aqui. Então eu posso usar isso para definir um conjunto. Eu vou definir um conjunto falando, olha, eu quero o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores U1 até o N. Né? Então, essa é a definição de um subespaço gerado. E aí, olha só, já estou adiantando coisa, porque isso aqui seria, em princípio, a definição de um conjunto, certo? Então, eu vou olhar para um subconjunto do espaço vetorial dado, né? S aqui, né? E eu vou usar esse conjunto aqui, esses N vetores desse conjunto S, né, para construir um novo subconjunto desse espaço vetorial, que são os vetores, aí eu vou colocar esse S entre colchetes aqui, tá? Esses colchetes aqui significam que eu estou pegando as combinações lineares dos elementos de S. Então, esse subconjunto S, entre colchetes, vai ser dado pelos vetores, que são combinação linear dos vetores que estão presentes no conjunto S. Onde os escalares aqui são quaisquer escalares, né, do corpo que eu estou lidando. Né? Então, se for sobre os reais, é os reais, se for sobre os complexos. Tá? E aí, esse cara eu vou chamar de subespaço gerado por S. Subespaço vetorial de V gerado por S. Esse S entre colchetes. Né? E aí, em alguns livros, vai aparecer como GER de S, ou seja, gerado por S, né, em português, ou em inglês, span de S. Né? Então, eu digo que os vetores 1 até o 3 span o conjunto, né, um subespaço. Então, eles geram um subespaço. Então, esse GER ou span significa exatamente a mesma coisa do que essa chaves aqui, esse colchete aqui. Tá? E aí eu vou dizer o seguinte, esse conjunto S, com esses N vetores aqui, ele é o conjunto gerador desse subespaço gerado. Né? E nota o seguinte, isso aqui é um subconjunto, né? E eu já estou misturando a palavra subespaço aqui. Mas a gente viu na aula passada que para um subconjunto de um espaço vetorial ser considerado um subespaço, ele tem que ser um espaço vetorial. E eu já estou afirmando aqui, esse cara vai ser um espaço vetorial. Né? Esse conjunto aqui, formado pelas combinações lineares dos U's, é um subespaço vetorial de V. Né? Então, vamos trabalhar com isso. Mas antes, alguns detalhezinhos. Né? Os elementos do espaço gerado,
E lembra, se é o subespaço, todo subespaço é um espaço vetorial. Então, quando eu falo subespaço gerado, espaço gerado, essencialmente é a mesma coisa. Tá? Então, os elementos do espaço gerado são combinações lineares dos elementos do conjunto gerador. Tá? Então, todos os elementos aqui são construídos por construção, né? São combinações lineares dos elementos do conjunto gerador. Ou eu posso dizer o seguinte, olha, o 1, o 2, o 3 são vetores que geram esse espaço. Né? Ou então uma outra anotação, em vez de eu dar um nome para o conjunto S, eu simplesmente coloco entre colchetes os vetores que eu vou chamar de vetores geradores. Né? O 1, o 2, o 3 são vetores geradores de S. Né? E aí você vai lembrar lá da notação de VGA, que o plano, por exemplo, tinha vetor gerador. Né? Então, se o plano passa pela origem, ele vai ser subespaço desse espaço vetorial da geometria. Né? Então, e aí, essa aqui é um teorema. Né? Esse conjunto gerado desse jeito é subespaço vetorial de V. Tá? Isso é um teorema. E aí, para demonstrar esse teorema, a gente vai ter que provar que esse conjunto é subespaço do espaço vetorial. Como é que a gente faz isso? Demonstrando que esse conjunto é fechado por adição, ou seja, a soma de dois vetores quaisquer desse conjunto aqui, conjunto gerado, é elemento do conjunto gerado também, e o fechamento por multiplicação por escalar. Então vamos fazer o fechamento por adição aqui. Né? Eu vou pegar dois vetores de S. U, que é α1, U1 mais α2, U2 até α1, UN, ou seja, eu escolho α1 até αn com uma certa combinação linear, eu chamo esse cara de U, e eu faço outra combinação linear dos U1 até o N com escalares diferentes, que eu estou chamando de beta aqui, beta 1, beta 2, beta 3, eu vou chamar esse cara de V. E eu vou ver o que acontece com a soma de U e V, são dois vetores de S, né, do espaço gerado por S. Né? Então, eu vou ter U mais V aqui. E aí eu vou executar essa soma. Eu executo essa soma de acordo com a regra do espaço vetorial. Né? Então, α1, U1 mais α2, U2, etc. E aí eu vou essencialmente juntar, né? Ó, α1, U1 mais beta1, U1, eu posso usar o axioma lá da distributiva. Né? Então, isso U mais V vai ser α1 mais beta1 vezes U1, α2 mais beta2 vezes U2, até αn mais beta-n vezes o n. Só que esses caras aqui, esses escalares que estão multiplicando 1 até o n, também são escalares. Né? Soma de dois escalares é um escalar. Então, eu tenho aqui U mais V, ele está escrito como escalar vezes o 1, mais escalar vezes o 2, etc., mais escalar vezes o n. Ou seja, essa soma desses dois vetores aqui do conjunto gerado por S também está nesse conjunto. Então, qualquer adição, eu não fiz suposição nenhuma sobre quem são esses caras, eu só supus que U é uma combinação linear e V é outra. E eu obtive que a adição deles também é combinação linear. Logo, também está nesse conjunto, e esse conjunto é fechado por adição. Né? Eu posso fazer um argumento muito parecido para a multiplicação por escalar. Se eu tomar um vetor V com α1, U2 até αn, UN, e dizer que esse cara é um vetor do S entre colchetes aqui, e o alfa é um escalar qualquer, alfa vezes V vai ser essa multiplicação. E aí eu uso as propriedades, né, distributiva e associativa para poder escrever isso como alfa, α1, U1, mais alfa, α2, U2, etc., até alfa, αn, UN. E aí, de novo, né, esses caras entre parênteses são escalares. Então, de novo, o alfa V pode ser escrito como combinação linear dos U's. Então, ele é um vetor desse S entre colchetes. E aí eu provei, finalmente, que esse S entre colchetes é um subespaço vetorial de V. Né? Ele é fechado por adição e multiplicação por escalar. O vetor nulo tem que estar lá, porque eu posso colocar o alfa aqui igual ao zero dos escalares, né? E isso aqui vai dar o vetor nulo. Então, o vetor nulo, então ele é uma combinação linear dos vetores o 1 até o n, então ele está no conjunto S. E assim eu demonstro que quando eu construo quando eu construo um conjunto formado por todas as combinações lineares dentro de um conjunto de vetores, esse conjunto das combinações lineares, que é o espaço gerado, ele vai ser um subespaço vetorial do espaço vetorial em que eu estou tratando, né, de onde eu peguei aqueles vetores do conjunto S. Tá? Bom, vamos fazer umas contas aqui. Né? Então, vamos olhar para o espaço vetorial R3 agora e vamos tomar três vetores aí, E1, E2 e E3, né, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, e mostrar que esses três vetores vão gerar o espaço vetorial R3 inteiro. Né?
Ah, mas não tinha falado que isso era subespaço? Bom, um espaço vetorial, ele é subespaço dele mesmo, certo? Porque todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, um subespaço gerado pode ser o próprio espaço vetorial, né? Então, o R3 ele é subespaço, então ele pode ser gerado por vetores do R3. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos tomar as combinações lineares entre E1, E2 e E3. Né? Escrever um vetor V aqui como combinação linear. Então vou escrever como alfa E1 mais beta E2 mais gama E3. E aí, daqui para baixo, eu estou simplesmente executando agora escrevendo explicitamente quem é o E1, E2 e E3 e eu aplico as regras de adição e de multiplicação por escalar. Né? Então, eu multiplico aqui, fica alfa vezes 1, mais alfa vezes 0, alfa vezes 0, mais beta vezes 0, beta vezes 1, beta vezes 0, tal. E aí eu somo esses caras e aí vai dar alfa, beta, gama. Lembrando que, quando eu estou olhando para um espaço fazendo uma combinação linear qualquer, alfa, beta e gama podem ser absolutamente quaisquer. Né? Então, você percebe que, quando eu escrevo assim, alfa, beta, gama, com alfa, beta e gama quaisquer, ele vai ser um vetor qualquer do R3. Não tem nenhum vetor que seja do R3 que não possa ser escrito como alfa, beta, gama, com alfa, beta e gama reais. Né? Então, ou seja, qualquer vetor do R3 ele pode ser escrito como combinação linear de E1, E2 e E3. Né? Ou seja, o R3 é o espaço gerado por esses vetores aqui, E1, E2 e E3. Né? Agora vamos ver o contrário. Vamos ver um caso em que eu tenho dois vetores e esses vetores não geram um espaço vetorial. Né? Em particular, eu vou tirar o E3 né, e vou olhar o que acontece com E1 e E2 e eu vou mostrar que esse cara não gera, esses dois aqui juntos, não geram o espaço vetorial R3. Então, mesma coisa, eu vou escrever um vetor geral, que é uma combinação linear qualquer, aqui de E1 e E2, e na hora que eu fizer isso, eu vou obter um vetor do tipo alfa, beta, 0. Né? E aí, claramente que tem vetores do R3 que eu não consigo escrever como alfa, beta, 0. Por exemplo, o vetor 001. Né? Nem todos os vetores do R3 têm essa terceira componente 0. Então, o R3 não é gerado. Tem vetores do R3 que não vão ser combinação linear do E1 e E2. Então, esse conjunto não é conjunto gerador do R3. Mas ele vai ser conjunto gerador de algum subespaço. Porque todo conjunto gerado, né, por combinações lineares assim, ele é um subespaço do espaço vetorial de fora, maiorzão. Né? Então, quem que é esse subespaço? Bom, esse subespaço vai ser dos vetores do tipo alfa, beta, 0, com alfa e beta reais quaisquer. Esse conjunto desses vetores é o plano XY. Então, E1 e E2 são vetores geradores do plano XY. Né? Então, se eu perguntar, por exemplo, qual é o espaço vetorial gerado pelos vetores E1 e E2, vai ser o plano XY. Esse aqui é o espaço gerado por esses vetores. Certo? Então, na aula síncrona, a gente vai fazer uns exemplos um pouquinho mais interessantes, com os vetores mais misturados, em outros espaços vetoriais, né? E praticar um pouquinho mais isso aí. Certo? Então, a gente se vê na aula síncrona e nos exemplos da trilha de aula. Até mais. Obrigado.